Oi, eu sou a Gabi e aqui a gente fala sobre redação. Vamos lá, FUVEST 2021 e as dificuldades que ela trouxe com ela. O tema, por si só, foi considerado pelos estudantes e pelos professores e pelos corretores e todo mundo como um tema um pouco mais abstrato e, portanto, um pouco mais difícil de solucionar, um pouco mais difícil de acessar e de escrever sobre. E qual era a principal dificuldade desse tema? Dá uma olhada na frase temática que a FUVEST colocou. Ela faz uma pergunta, ó. O mundo contemporâneo está fora da ordem? Esse da ordem significa que existe uma ordem específica. Não é tá fora de ordem, tá bagunçado, mas tá fora de alguma ordem pré-determinada. E aí, pra gente conseguir responder isso, precisaria tentar entender de que ordem se está falando, né? Afinal, como é que eu respondo uma pergunta sem saber quais são as palavras-chave, o que significam essas palavras? Então, essa dica é importante. Toda vez que a gente estiver de frente para um tema de vestibular e a gente não souber direito por onde começar, a primeira coisa é investigar se a gente reconhece todas as palavras-chave que estão ali, tá? Aqui, mundo contemporâneo, é isso que a gente está vivendo, né? E a ideia de ordem, eu, quando penso primeiro nessa palavra, me vem regra, me vem norma, me vem organização. Então, deve ter um determinado jeito pré-determinado de agir, de estar nesse mundo, e aí eu preciso decidir como eu vou definir esse jeito harmônico e esse jeito ordenado para ir responder se tá dentro ou tá fora da ordem, beleza? Os textos da coletânea, eles servem justamente para ajudar a gente a responder esse tipo de questão que vai aparecer no momento em que a gente lê a proposta de redação. Olha o texto 1. Eu deixei aí o que ele trata principalmente, ou de que ele trata principalmente, né? E ele vai fazer uma definição de neoliberalismo. Eu vou falar que o neoliberalismo é uma doutrina sociopolítica e econômica e deixa algumas características aí desse neoliberalismo. Ó, competição generalizada, luta econômica, uns contra os outros. O neoliberalismo, segundo esse texto, ordena as relações sociais segundo o modelo de mercado, ou seja, as nossas relações interpessoais, elas passam a ter traços de relações de mercado, elas passam a ter traços de relações econômicas, essencialmente, tá? E obriga a justificar desigualdades. Ou seja, para manutenção do modelo neoliberal, a gente precisa justificar as desigualdades, dentro dele, com as meritocracias, com as várias práticas que a gente encontra no nosso cotidiano. O texto fala que o neoliberalismo é uma norma de vida. Se eu pensei em ordem lá atrás e essa ordem ela poderia ser um tipo de norma, significa que se eu penso na ordem neoliberal e olho aqui as características, talvez o mundo contemporâneo esteja dentro da ordem. Seria uma resposta possível. Lá pelas tantas, o texto diz também que esse neoliberalismo muda até o indivíduo. De duas formas. Faz com que a gente se conceba a nós mesmos como empresas, então a gente se entende como marcas, e esse discurso é bem comum, né? A gente escuta as pessoas falando, não, agora você é uma marca e tal. E a gente passa a internalizar isso, então somos uma empresa e a gente tem déficits e ganhos e tudo muito do vocabulário do mundo comercial e material. E a gente passa a se comportar também como uma empresa. A gente passa a se comportar em relação a gente mesmo, como a primeira parte já estava colocando, mas a gente passa a tratar os outros também sempre nessa chave econômica. Eu acho esse texto bem interessante para pensar o neoliberalismo em geral, e se eu fosse usar ele para responder a pergunta da FUVEST, eu entendo que o mundo está dentríssimo da ordem. Se tem uma coisa que o mundo está, é dentro dessa ordem. Porque a gente, de fato, corrobora com todos esses elementos que a FUVEST está colocando aí pra gente, tá? O texto 2 é um poema famoso do Drummond, da Máquina do Mundo, e tem alguns trechos aí que eu destaquei que eu acho que conversam, dialogam com isso que o texto 1 estava falando. Então, o Drummond fala que estamos cada vez mais tendo pontes e edifícios grandiosos, a ideia da construção civil como um elemento marcante de uma sociedade que se vê num determinado tipo de progresso. Depois, ele fala sobre os recursos da Terra estarem dominados. Isso dialoga com um texto lá da frente da Greta Thunberg, que a gente vai chegar nele, sobre a gente não tá cuidando do meio ambiente,
ambiente, sobre tudo aquilo que a gente tem de natural estar degradado. Depois, uma coisa que eu acho importantíssima, eu acho muito bonito pensar, mas ao mesmo tempo muito triste. Sim, mas importantíssima. Ele diz o seguinte, ó, paixões, impulsos, tormentos e tudo o que define o ser terrestre, ou seja, tudo aquilo que é vivo, que é orgânico, tudo o que define o ser terrestre, torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. Ele tá falando, então, que existe uma ordem geométrica, e eu acho que essa geometria tá associada à ideia da construção civil com a qual ele começou, mas uma ideia mais, não sei, mais técnica de uma sociedade que é muito dura, né, que é muito cheia de planilhas, tabelas e metas a cumprir, etc. E ele chama essa ordem a qual a gente fica exposto numa sociedade como a nossa de estranha. Além de geométrica, né? Que eu entendo aqui como algo não muito positivo. E ele chama de estranho. O estranho corrobora pra esse olhar de, olha, ele tá estranhando, tá achando que a gente não devia estar vivendo isso aqui. Mas assim, esse texto, eu entendo que ele dialoga com o primeiro. E se eu fosse usar ele para responder a pergunta, eu acho que sim, de novo, a gente está dentro da ordem. A gente está dentro dessa estranha ordem geométrica de tudo, segundo o Drummond. Mas outros textos da coletânea vão ajudar a gente a ou sustentar esse ponto de vista, ou encontrar outras saídas possíveis. O texto 3 é uma música do Caetano Veloso, em que ele fala que, olha, aqui tudo parece que ainda era construção e já é ruína. Esses dois versos são importantíssimos para a gente entender também o que o Drummond estava querendo dizer. Então, como existe essa ideia de progresso, e esse progresso associado a coisas concretas, a prédios grandiosos, a, não sei, conquistas muito do universo da produtividade, do capitalismo, a gente acha que isso é construção exclusivamente. Então a gente olha e fala, sim, está no caminho certo, porque a gente pressupõe que construção é alguma coisa positiva, né? Ele fala só que já é ruína. Ruína é a ideia de alguma coisa que foi grandiosa e acabou. Então a gente pode ler como era um ideal de vida, fazia sentido, mas a gente já consegue ver que esse ideal de vida, ele traz uma série de consequências negativas. Então, ruína. E ele faz disso um par de oposição, né? Então, o que parecia construção já é ruína. Aquilo que a gente está valorizando já é antigo e destruído. E depois ele fala: alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Assim como o Drummond, então, ele está considerando que a gente está, sim, numa determinada ordem, que é essa nova ordem mundial, que é um conceito geopolítico. Eu sugiro, inclusive, quem não conhece esse conceito, que pesquise, né, para entender o contexto da música toda, mas eu deixei aqui só duas características que interessam pra gente na interpretação rápida dessa coletânea. Que é a ideia de que nessa nova ordem mundial a gente tem economias desenvolvidas. Então, pensando no texto 1 que fala do neoliberalismo, né, de competições marcadas aí entre grupos, e a gente tem a ideia da guerra ao terror. Então, também uma divisão de grupos, quais seriam os bons e quais seriam os maus, e uma guerra a esses maus. Me lembra um pouco uma leitura que eu estava fazendo recentemente do 1984, que é um livro famosíssimo do George Orwell, e ele trata um pouco dessa ideia das guerras e de como as guerras são construídas dentro de uma sociedade extremamente totalitária. Então, eu acho interessante cruzar essas duas referências, tá? Não quer dizer que a FUVEST peça referência externa. Estou só comentando que passou pela minha cabeça a lembrança disso que eu tava lendo. Texto 4 é uma tirinha da Mafalda. A Mafalda tá cuidando de um mundo que tá enfaixado, doente, tem uns vidrinhos de remédio do lado e tal. E deixei anotado aí pra gente, ó. A ideia de ordem pode pressupor também sanidade. Ou seja, a gente usa, né, no nosso dia a dia pra falar de saúde. Ah, não, minha saúde tá em ordem. Ou eu vou fazer um check-up, sabe? Eu vou cuidar para que isso se mantenha numa certa normalidade dentro de um determinado esperado. Então, quando o mundo tá doente, segundo essa tirinha da Mafalda, a gente pode entender que ele está fora de alguma ordem. Ou seja, uma ordem em que se espera alguma harmonia, em que se espera algum tipo de sanidade. Se eu fosse usar o texto do Caetano para responder, ele dialoga claramente com o do Drummond e com o primeiro texto que fala de neoliberalismo. Quando eu começo a migrar agora para a tirinha da Mafalda e para o texto 5, que é o da Greta Thunberg, talvez dê para responder que, olha, não. Porque a ordem, ela pode ser considerada como neoliberalismo, como essa nova ordem mundial, mas ela pode ser considerada como a ideia de harmonia, de viver em harmonia, tanto os humanos uns com os outros, quanto os seres humanos com o meio ambiente também. Tá? Que é o que a Greta, então, apresenta no texto 5. Ela faz
oposição entre adultos e jovens. E ela vai falar que os adultos têm um determinado tipo de esperança e os jovens, que é o grupo do qual ela é representante, vêm por meio da própria fala dela. Então, olha, a Greta se posiciona contrária a essa esperança, porque a esperança, não, a Greta, mascara que o planeta está em perigo. E aí deixei uma fala final dela, que é bastante marcante, chama bastante atenção, que é o seguinte: quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque está. E a casa é o nosso planeta. Ela é uma ativista no meio ambiente e ela trata essa ideia, então, a forma como a gente está tratando o planeta como alguma coisa completamente fora do esperado, daquilo como deveria ser, ou seja, fora de uma determinada ordem. Significa, então, dá uma olhada, se eu for pensar na ordem pela via dos 3 primeiros textos, a ordem neoliberal, tal, o mundo está dentro da ordem. Se eu for pensar na ordem como algum tipo de harmonia social, o mundo está fora da ordem. Qual dessas duas ideias faz mais sentido para você? Nesse caso, quando a coletânea traz possibilidades diferentes, é importante que a gente saiba ler bem essas coletâneas e que a gente escolha o lado com o qual a gente acha que vai se dar melhor, ou seja, que a gente vai conseguir sustentar mais coisas a partir dele. Nesse tipo de tema é muito difícil que tenha uma resposta certa, tá, gente? Então, ou sim ou não. Mas são temas que botam a gente para refletir. São, portanto, o que a gente costuma chamar de temas mais reflexivos. Eles têm uma diferença fundamental em relação aos temas do Enem, porque no Enem existe um problema que precisa ser solucionado. Então é como se tivesse um encaminhamento já dado de antemão, né, esperado e tal. Aqui não. Aqui a gente tem uma questão e a gente pode olhar para ela a partir de diversos pontos de vista. Então, o que vai fazer esse texto ficar bacana é justamente o tipo de ponto de vista que você escolhe, mas mais do que isso, o quanto você sustenta ele, de que forma você faz isso, tá? A gente vai ver em vídeos mais pra frente textos modelo da FUVEST, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa prova, então fica atento. Por isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se quiser, me segue lá no Instagram, onde já tem uma série de textos modelo, inclusive da própria FUVEST, que eu ainda não trouxe pra cá, mas lá você já consegue acessar, tá bom? Espero você no próximo vídeo.